Meus irmãos, abra sua Bíblia junto comigo no Evangelho de Mateus, capítulo de número 9, a partir do verso de número 14. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 9, verso de número 14. Aleluia. E nós vamos compartilhar esse texto juntos, na dispensação do Espírito, para que o Senhor venha falar ao nosso coração, produzir em nosso coração entendimento. A palavra do Senhor fala, olhe para cá. Paulo, escrevendo a Tito, diz que a graça nos educa. Ou seja, a graça de Deus, através do processo não só de santificação, mas também através do processo de amadurecimento, a graça do Senhor traz educação para nós. Não a educação clássica que nós já temos, mas a educação no sentido do entendimento, do aprimoramento, de melhorar como crentes a cada dia que nós passamos sobre essa terra. Amém? De modo que a vida cristã é um progresso, ela é progressiva. Nós temos repetido isso aqui várias e várias vezes em várias oportunidades. A vida cristã é um processo de amadurecimento, de crescimento, de desenvolvimento. Eu hoje sou melhor do que eu ontem, e eu amanhã serei melhor do que o meu eu hoje. Posso ouvir um amém, irmãos? Se esse progresso foi interrompido, se esse progresso não acontecer, é necessário você revisitar suas bases, olhar o que está acontecendo, porque é necessário crescer, é necessário progredir, é necessário desenvolver. Então eu peço a todos os irmãos, aos adolescentes, a todos, atenção ao texto que nós vamos compartilhar nessa manhã, para que possamos, através dele, crescer em graça e em conhecimento. Amém? Mateus capítulo 9, verso 14. Vieram depois os discípulos de João e perguntaram a Jesus: por que nós, os fariseus, jejuamos muitas vezes, mas os seus discípulos não jejuam? E Jesus respondeu: como podem os convidados para o casamento estar tristes, enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então eles vão jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo tira um pedaço da roupa e o buraco fica ainda maior. Nem se põe vinho novo em odre velho, porque se alguém fizer isso, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odre novo, e ambos se conservam. Esse texto é um texto que tem me acompanhado já há algum tempo num processo de transformação e educação que o Senhor tem feito na minha vida. Esse texto ele é muito rico, e nós poderíamos passar aqui meses estudando somente ele. Aqui eu queria que você prestasse bastante atenção em alguns detalhes que às vezes passam desapercebidos numa leitura mais rápida. No verso de número 14, a pergunta que está sendo feita a Jesus é uma pergunta extremamente do sentido religioso. É feita a seguinte pergunta para Jesus: por que nós e os fariseus jejuamos e vocês não fazem esse tipo de jejum? Essas pessoas questionam Jesus a respeito de um costume da época, o costume de fazer o jejum religioso. Esse jejum, ele é citado pelo profeta Isaías lá no capítulo 1. É aquele jejum cerimonial, era o jejum que era realizado quase que obrigatoriamente pelos religiosos daquela época, pelos judeus daquela época. Então havia uma época em que se realizava esse processo, o jejum cerimonial. Isaías no capítulo 1, Deus profere a respeito desse jejum, né? Quando ele diz que as pessoas estão fazendo esse jejum da boca para fora, ou seja, não há um arrependimento genuíno, não há essência genuína, era apenas um ato religioso para prestar contas à sociedade, para que as pessoas vissem que eles estavam jejuando. Não por acaso, olhe para cá, Jesus nos evangelhos, Jesus quando vai falar a respeito do jejum, ele diz: faça questão de que as pessoas não saibam que você está jejuando, para que a recompensa que você vai ter não seja das pessoas, no sentido de dizer, muito bem, ali uma pessoa boa, ele jejua uma vez por semana. Jesus está dizendo, você já recebeu sua recompensa pelo jejum.
Quando você jejuar, Jesus disse, não deixe que ninguém saiba que você está jejuando, porque o seu sacrifício ele está sendo oferecido somente ao Senhor. Pode ser um amém? Então essa ação religiosa, ela sempre foi combatida por Jesus. Havia uma ordem religiosa dominante naquela época. Havia uma ordem dominante no sentido de que as pessoas poderiam, através das ações, se achegar a Deus. A religiosidade, as ações religiosas, elas davam conforto àquelas pessoas naquela época. Olhe para cá, Jesus vem rompendo a ordem religiosa naquela época. Por isso que você vai ver Jesus sentando com pessoas que os fariseus não sentavam. Por isso que você vai ver Jesus falando com pessoas que a sociedade não falava, não se comunicava. Jesus veio rompendo cada um desses conceitos para mostrar o espírito do evangelho, é o espírito da lei. E aqui especificamente, um detalhe pode passar desapercebido por nós. Essa pergunta sobre religiosidade feita a Jesus não é feita pelos fariseus, não é feita pelos mestres da lei, ela é feita pelos discípulos de João Batista. Versículo de número 14, veja, depois os discípulos de João perguntaram, porque nós e quem? E os fariseus. Preste bastante atenção, a pergunta é feita pelos discípulos de João Batista. Os discípulos de João Batista aqui, o texto já apresenta, João Batista fora preso. Então preste bastante atenção, os discípulos de João, eles estão inquietados com Jesus, porque Jesus não segue a ordem religiosa vigente, porque Jesus não segue a conduta dos fariseus. Esse questionamento mostra claramente que aqueles que um dia já experimentaram um evangelho vibrante, pulsante, vivo, eles podem cair na rotina da religiosidade, eles podem cair na armadilha da religiosidade. Porque João era aquele que ia no Jordão e as pessoas se direcionavam a ele, e ele pregava contra as pessoas, contra o pecado das pessoas. Olhe para cá, João foi preso exatamente porque pregou contra o pecado da maior autoridade na época. Então aqui o texto sagrado apresenta uma mudança de mentalidade, não em João Batista, mas nos discípulos de João Batista. E é interessante que a pergunta colocam eles em um patamar semelhante ao patamar dos fariseus. Ele diz, porque nós e os fariseus jejuamos e o Senhor não jejua. Porque nós e os fariseus temos um comportamento e o Senhor não tem um comportamento igual. Ora, Jesus veio justamente para romper a ordem religiosa vigente. Jesus veio exatamente para quebrar os padrões religiosos vigentes. Se você está comigo, diga amém. E ele começa a falar a respeito dessa pequena parábola que ilustra muito bem, e é sobre ela que nós vamos desenvolver o sermão nessa manhã. Eu queria que mesmo em meio à dificuldade, às vezes do cansaço, que se acumula durante a semana toda e desemboca no domingo, você pudesse prestar atenção no que eu tenho para compartilhar com você nessa manhã. Esse texto, Jesus começa falando de duas parábolas. A primeira ele fala a respeito do pano, de se costurar um pano novo num tecido velho. Ora, não precisa ser gênio para entender que uma roupa velha, há muito tempo já usada, o seu tecido está desgastado. Se ela tem um pequeno furo, quando você vai colocar um remendo com um pano novo, aonde você costurou vai arrebentar. É isso que Jesus está dizendo. E o buraco vai se tornar maior, porque se o buraco for pequeno e o remendo for maior, quando a linha estourar, porque o tecido já é velho, o buraco vai se tornar muito maior. E a segunda parábola ele diz o seguinte, não se coloca vinho novo em odre velho, se coloca o vinho novo no odre novo, porque o vinho novo no odre velho vai rasgar o odre velho, e o vinho vai se perder. Preste bastante atenção. Eu sei que você já sabe, eu sei que eu já compartilhei esse texto aqui algumas vezes, eu sei que eu já expliquei isso várias vezes, mas eu quero que você preste atenção para que você entenda o que é o odre. O odre era um recipiente de líquidos feito de pele de animais, na maioria das vezes pele de cordeiro. Eles esfolavam o cordeiro, eles tiravam o couro do cordeiro, faziam um processo de limpeza daquela pele, e eles costuravam aquela pele de uma tal maneira que o odre se tornava um recipiente impermeável, ou seja, quando a água era depositada ali dentro, a água não esvaziava, a água não escapava.
Então esse odre, esse recipiente, ele era utilizado para colocar água. Se você gosta daqueles filmes antigos, você vai ver nos tempos medievais o sujeito cavalgando com algo que ele pega para beber água com pele de animal. Aquilo é um odre. Eles colocavam leite, eles armazenavam leite lá dentro do odre, mas o odre era utilizado principalmente para o processo de fermentação do vinho. Porque, olhe para cá, o vinho, quando ele é colocado, quando a uva, o suco da vide é retirado, se ele for colocado num ambiente propício, ele fermenta. O processo de fermentação do vinho faz com que o vinho se torne mais saboroso, essa é a ideia, e se torne um processo e torne o vinho mais puro, torne o vinho mais saboroso. Por isso que as empresas que fazem vinho, colocam o vinho em recipientes de carvalho, por exemplo, e deixam esse vinho por anos, sendo ali no processo de maturação. Você está me entendendo? Diga amém. Mas o vinho, ele expande. Se você coloca um vinho num ambiente de processamento, de fermentação, ele precisa de espaço, porque ele vai fermentar. Se você coloca o vinho dentro de um espaço, sem espaço para respiração, o vinho vai fermentar e vai arrebentar o recipiente onde ele está. Por isso que eles colocavam no odre. Porque quando o odre é feito de pele, quando o vinho começa o processo de fermentação, ele estica e ele suporta a expansão do vinho. Por isso que Jesus diz, vinho novo, olhe para cá, é colocado em odre novo. Porque quando o vinho começa a fermentar, a pele do odre vai esticando a tal ponto que ela suporta o processo de expansão do vinho. Porém, se você colocar um vinho novo num odre velho, esse vinho vai fermentar da mesma maneira. Mas olhe para cá, a pele já não vai esticar mais. Porque o odre, ele já chegou na sua flexibilidade máxima, ele não vai expandir mais. Então o que é que vai acontecer? Por não expandir, o odre vai rasgar. A força do vinho, ela é imparável. O processo de fermentação é imparável. Então não importa o que a pessoa faça, se ela colocar um vinho novo num odre velho, o odre velho não vai resistir. Olhe para cá, ele vai rasgar e o líquido vai se esvair tudo. Exatamente isso que Jesus está falando aqui nesse momento. Ele está dizendo que o evangelho é o vinho novo. O evangelho é esse elemento novo. O evangelho, ele é dinâmico. É isso que Jesus está falando aos fariseus e aos discípulos de João. O evangelho, ele é dinâmico. Ele não é estático, ou seja, muitas vezes nós entendemos o evangelho somente como que está escrito aqui. A gente lê, a gente grifa, a gente cita, mas o evangelho, ele não é estático. O evangelho, ele é dinâmico. O evangelho, ele não vai por etapas, como que preenchendo a sua vida. O evangelho, ele é dinâmico, ele é rápido, ele é contagiante. Quando o evangelho, ele entra na sua vida, ele transforma a sua vida radicalmente num estalar de dedos. O evangelho é como uma bomba que vem sobre você e quando te atinge, ele transforma a sua vida radicalmente. Quem é confrontado pelo evangelho, quando sai desse encontro, ele já não sai da mesma maneira. E algumas pessoas acham que essa coisa é algo que vai mudando aos poucos. Não, o evangelho, ele é dinâmico, ele é rápido, ele aparece para você, você cruza com ele é pregado, de repente ele domina os seus pensamentos, de repente ele domina as suas ações, de repente ele domina o seu linguajar, e é uma mudança de dentro para fora, não é algo imposto, é uma transformação do vinho que se expande dentro de você. Foi assim que aconteceu, por exemplo, com Mateus ou Levi, dependendo da versão, quando Jesus está passando pela coletoria, e Jesus olha para aquele homem, olha para cá, haviam vários coletores de impostos naquele lugar, haviam várias pessoas naquele lugar, mas Jesus decidiu chamar aquele homem chamado Mateus, e a Bíblia diz que ele olha para Mateus e diz, vem, segue-me. A palavra do Senhor diz que ele deixou tudo, colocou-se de pé e seguiu a Jesus. O evangelho é dinâmico, o evangelho não é lento, não é lerdo, não é estático, não está preso a quatro paredes, não está preso ao seu pensamento, não está preso ao meu conceito. O evangelho é como um rio que desce ladeira abaixo, ele vai arrebentando todas as coisas, ele vai arrancando todas as coisas, ele não consegue ser parado. Por isso que a palavra do Senhor nos mostra, por exemplo, Jesus com a samaritana. Veja,
Ele poderia ter todo um protocolo, deveria ter todo um protocolo para Jesus chegar até a samaritana. Havia todo um protocolo. Ele não podia falar porque ela era samaritana, ele não podia falar porque era uma mulher, ele estava sozinho num poço, ele não poderia falar porque aquela mulher era de fama, de má fama. Ela estava ali por cerca de meio-dia tirando água, porque exatamente ela era uma mulher de má fama. Olhe para cá, veja todos os protocolos que Jesus tinha que cumprir para poder falar com aquela mulher. Jesus tinha que ter uma pessoa do seu lado, Jesus tinha que ter um samaritano perto dele, convertido. Jesus tinha todo um processo para falar com aquela mulher. Olhe para cá, mas o evangelho ele é dinâmico. O evangelho ele não respeita esse tipo de protocolo. O evangelho ele rompe essas paredes, ele quebra essas paredes, e Jesus vai direto nela e começa a conversar com ela. Jesus começa a falar para ela, porque a verdade de Deus é assim, ela não está presa a um parâmetro que eu crio. Ela não está presa a um protocolo que eu crio. Não, tem que ser dessa maneira. Ei, olhe para cá, tem que ser assim. Tem que ser dessa maneira, tem que ser desse jeito, tem que ser daquele lugar. Eu sei que assim como eu, você já teve uma experiência de estar num determinado lugar, e o Senhor falou assim ao seu coração: vai lá e fala com aquela pessoa. Eu disse: Senhor, eu falar com essa pessoa, falar o quê? Vai lá e fala isso para aquela pessoa. Vai lá e diz isso àquela pessoa. Se você ouviu a voz de Deus, você entendeu que o evangelho não é preso a nada. O evangelho é dinâmico, é pulsante, é rápido e não está preso a poucas coisas. Então você vai lá e vai. Então você vai lá e fala. O evangelho, já ouvi um testemunho certa feita de uma pessoa, quando passava por determinado lugar, o Senhor falou ao seu coração e disse: vai lá e dá um abraço. Mas Senhor, é um mendigo, Senhor, vai estar tanto tempo que ele está ali, Senhor, não tomou banho. E o irmão dizia que a voz no coração dele falava: vai lá e dá um abraço, vai lá e dá um abraço. Mas Senhor, isso não é Deus, não pode ser. Vai lá e dê um abraço. O testemunho do irmão diz que quando ele deu um abraço, aquele homem caiu em lágrimas, caiu em desespero, chorou, porque havia muito tempo que ninguém sequer lhe direcionava a palavra, mas o abraço que Deus fez com que ele desse transformou a vida daquela pessoa. Aleluia. Nosso pastor Daniel Dantas, presidente da região, conta um testemunho bastante interessante. Enquanto policial, estava lá na delegacia, o homem havia sido preso por um crime hediondo. E ele estava lá naquela delegacia lavrando o auto daquele homem, aquele boletim de ocorrência daquele homem, aquele homem com um crime hediondo, tão escuso, a ponto da comunidade estar do lado de fora da delegacia querendo linchá-lo. E aí ele conta esse testemunho dizendo que estava ali, enquanto lavrava o auto a infração, o boletim de ocorrência, o Senhor falou ao coração deles: vai lá e diz que Jesus o ama. Isso não pode ser, Senhor, esse homem é um pedófilo, esse homem é um assassino, esse homem é um estuprador, ele não tem condições de se amar ele. E a palavra diz no coração dele: vai lá e diz que eu amo. O pastor Daniel disse que entrou dentro do banheiro, chorou, disse: Senhor, não pode ser o Senhor. E Deus dizia a ele: vai lá e diz que eu amo. Ele foi lá e disse: Jesus te ama. Ele disse que o homem caiu do banco algemado no chão e disse: eu não tenho jeito. Ele disse: Jesus tem jeito para a sua vida. Aleluia. Alguns anos depois, pastor Daniel, fazendo todo o processo de policial, foi visitá-lo dentro da colônia penal, lá da penitenciária. E para surpresa dele, quando ele chega lá, aquele homem que ele disse que Jesus o amava, estava agora convertido, com uma enorme Bíblia na mão, e era um dos crentes mais conhecidos daquela penitenciária. Olhe para cá, você pode não entender, mas o evangelho é dinâmico. Deus usa todos, como quer, quando quer, a hora que quer. Não é só através da pregação do pastor, do presbítero, do diácono. Vou chamar o pastor para vir falar aqui. Ei, Deus quer usar a sua voz para falar naquele lugar, porque o evangelho é dinâmico, e às vezes nós não entendemos isso. O evangelho é como um vinho, ele é expansivo, ele ocupa rapidamente a nossa vida. Tenha calma com fulano ainda não se converteu completamente. A conversão, aleluia, o processo de santificação demora, mas a conversão ela é automática. Quem se converte, se converte. Quem se converte muda. Quem se converte se transforma. Quem se converte se transforma numa nova criatura. Ele vai fraquejar algumas vezes, ele não vai entender outras vezes, mas quando o evangelho entra na sua vida, olhe para cá, ele expande e ocupa todos os espaços da sua vida. Não é uma mudança de fora para dentro, não é o pastor que vai dizer que você faz, não faz, não, é uma mudança de dentro para fora. O Espírito vai bradando ao seu coração: você não pode fazer mais isso, ande por aqui, faça dessa maneira. O evangelho, ele é expansivo, ele não se prende com conceitos.
ele não se prende pelas formas que nós imaginamos. Olhe para cá. Por isso que o conflito de Jesus vai na direção exatamente do comportamento dos fariseus e mestres da lei. Porque os mestres da lei passavam a vida dizendo: ei, não é dessa maneira. Os mestres da lei passavam a vida dizendo: não é dessa forma. Não se fala evangelho para essas pessoas. Não pode ir por esse lugar. Não diz isso, não diz aquilo. Os próprios fariseus disseram: esse aí é o Filho de Deus? Ele não é carpinteiro? A mãe dele não é Maria? Em todos os momentos, os fariseus tentaram normatizar, padronizar a ação de Deus. Quando Jesus operava os milagres, eles diziam: ei, é Satanás que está fazendo isso, porque Deus não faz dessa maneira. Deus não faz da sua maneira, Deus não faz da minha maneira. Deus tem a sua maneira de fazer todas as coisas. E às vezes nós queremos colocar Deus numa caixa de sapato. Às vezes nós queremos limitar Deus à doutrina da nossa igreja. Às vezes nós queremos limitar Deus às ações que nós achamos que é correto. E nós dizemos assim: não pode ser dessa maneira. Deus não pode usar esse tipo de pessoa. Deus não pode abençoar esse tipo de gente. Mas na verdade a Bíblia é o livro dos improváveis. Se fosse pelo conceito humano, eu não estaria com vocês. Se fosse pela premissa humana, eu não estaria aqui, eu não teria chance de estar aqui. E não sou eu, nenhum de vocês estaria sentado onde está. Nós somos improváveis. Deus nos chamou como improváveis. Quando a sociedade olhava para nós e não dava nada para nós, Deus viu alguma coisa em nós. Deus enxergou alguma coisa em nós. Então não podemos achar que Deus age conforme eu acho, eu quero, eu acredito. Deus tem a sua forma de fazer todas as coisas. Como é que nós iríamos dizer, por exemplo, que Israel estava invadindo Jericó e nós íamos dizer aos espias: procurem a casa de um homem decente? Quando Israel está invadindo Jericó, espias são enviados a Jericó, eles vão até a cidade, eles são surpreendidos pelos soldados. Quem lê o texto sabe que eles correm e se escondem. Aonde, irmãos? Aonde, irmãos? Num bordel, na casa de uma meretriz chamada Raabe. Os espias se escondem lá. E os espias dão uma promessa para ela, porque Deus usou a meretriz para salvar os 2 filhos deles que estavam ali como espias. Eu choco você quando eu digo isso? Deus é o Deus dos improváveis. Deus é o Deus daquele que está na maconha, na cocaína, no crack. Deus é aquele daquela mulher que está lá na vida fácil agora nesse exato momento. Deus é o Deus que transforma qualquer tipo de pessoa numa nova criatura. O melhor material para fazer crente é pecador. O melhor material para fazer salvo é o perdido. Não limite a ação de Deus. Aquele ali nem pregue. Para aquele ali nem fale. Não diga, não fale nada àquele. E nós usamos o texto bíblico: não lance pérolas aos porcos. E Jesus diz: eu não vim para os sãos, eu vim exatamente para os doentes. Olhe para cá, o evangelho ele é expansivo. A meretriz que eu falo para você, seu nome é Raabe. Se você abrir os evangelhos, ela vai estar lá na genealogia de Jesus. Ela começou a pertencer ao povo de Deus. Ei, olhe para cá, não limite a ação de Deus, porque o evangelho é expansivo. E uma vez que ele é lançado, o seu resultado é imprevisível. Ele converte, ele muda, ele salva, ele transforma, ele liberta, ele arranca das correntes. Se você concorda comigo, diga amém. Para onde Jesus pousaria? Em qual casa Jesus pousaria? Eu quero desafiar você a me trazer um texto na Escritura em outro momento em que Jesus disse: hoje me convém pousar em sua casa. Jesus não diz isso ao sacerdote do local. Jesus não diz isso ao homem mais religioso do local. Jesus disse ao homem que era chefe dos publicanos naquele lugar, que quando as pessoas passavam, as outras pessoas cuspiam no chão. Quando o publicano passava, você tinha o direito de cuspir no chão. Você tinha o direito de agredi-lo verbalmente, porque o publicano era o traidor da nação, era um pária da nação. Mas a Bíblia diz que Jesus estava passando, entrando naquela cidade, e quando ele caminhava naquela cidade, um homem
estava sob uma árvore olhando para ele. Ele olha para aquele homem, o mais improvável daquela cidade. Ele diz: Zaqueu, desce, porque hoje me convém pousar na sua casa. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa manhã: Deus é Deus dos improváveis. E o evangelho, ele é expansivo, e ele não se limita ao meu preconceito, ao meu conceito e à minha forma de pensar. O evangelho alcança negros, alcança brancos, alcança ricos, alcança pobres. O evangelho, ele é expansivo e não respeita conceitos humanos. Diga glória a Deus, meu irmão. Aleluia. O evangelho, ele tem propriedades próprias. Esse vinho tem propriedades próprias. O evangelho é o remédio de Deus. Você concorda comigo? Levante a mão e diga amém. Ô povo animado. E uma coisa que eu entendi do remédio é que o remédio, ele age de maneira peculiar no organismo de cada um de nós. O remédio, ele não age da mesma maneira em sua vida e em minha vida. O remédio, ele não age da mesma maneira no seu corpo e no meu corpo. Cada corpo reage de uma maneira diferente ao medicamento que nos é aplicado. Sim ou não? Você pode tomar dipirona normalmente. Se a minha esposa Eliane tomar dipirona, ela morre 3 horas depois, porque ela tem uma alergia severa à dipirona. O remédio pode fazer efeito em você em 2 dias, em mim pode fazer no mesmo dia, porque o corpo reage de maneira diferente à substância que lhe é aplicada. Você entende isso? Diga amém. O evangelho é do mesmo jeito. O evangelho pode entrar no seu coração, se expandir dentro de você, e você pode querer, por exemplo, fazer um trabalho de evangelismo no meio dos drogados. O evangelho pode dominar o seu coração, por exemplo, e a reação que você tenha é trabalhar com crianças em situação de risco. O evangelho pode entrar em você e você pode ser comedido e não fazer absolutamente nada, mas o evangelho pode entrar em você e você pode chorar copiosamente, e você pode dar pulos de glória a Deus num dia, e você pode ser usado por Deus em outro momento. Olhe para cá, as reações ao que Deus fez na nossa vida são diferentes, porque nós reagiremos de maneira peculiar. Por isso que Jesus diz: aquele que deve muito é muito grato. Ou seja, se Deus te tirou de uma situação de calamidade terrível, o seu coração é completamente entregue na mão do Senhor, e você fará loucuras em nome do Senhor. Você fará loucuras por Deus. Muitos não fazem loucuras, muitos são convencionais, mas o Senhor nos chamou para sermos loucamente apaixonados por Ele. E o louco faz coisas que as pessoas duvidam. O louco canta no meio da tempestade. O louco adora enquanto tudo está difícil. O louco confia quando tudo aponta que é o fim. O louco está lá com as mãos levantadas dizendo: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Deus tem o controle. Você não vê, você não ouve, mas você tem a certeza que Deus continua fazendo as mesmas coisas. Olhe para cá, o evangelho age diferente em nós. E aí nós dizemos: esse trabalho não é de Deus. E aí nós dizemos: um trabalho no meio dos drogados, esse trabalho não é de Deus. E aí uma pessoa chega para nós de calça jeans, de tênis, de camiseta, diz: ei, eu tenho uma palavra de Deus para você. Você vai dizer assim: de calça jeans, de tênis e camiseta, um recado de Deus? Não. Deus só usa com terno e gravata. Fala paletó. Deus só fala se tiver 4 anos de teologia. Deus só fala se tiver assim, se tiver assado. Deus fala pela forma que Ele quiser. Nós só temos uma maneira de nos comunicar com Deus: a oração. Qualquer momento em que você se direcione a Deus, seja de joelho, em pé, sentado, não importa como, se você se direciona a Deus, isso é uma oração. Mas Deus tem milhares de maneiras de falar ao nosso coração. Deus usa pessoas, Deus usa lugares, Deus usa frases, Deus usa músicas, Deus usa cheiro, Deus usa lembranças, Deus usa profetas, Deus usa a sua palavra, Deus usa inúmeras maneiras para dar recado ao nosso coração. Eu estava ali sentado agora e Deus falou comigo através do louvor. Você não está sozinho, se coloca ombro com ombro comigo, porque eu vou guerrear junto com você.
Aleluia. Ele falou ao meu coração. Ele fala de maneiras distintas e diferenciadas, porque o evangelho tem propriedades próprias e age em nós de maneira diferente. Você crê assim? Diga amém. Mas se ele não age na sua vida, olhe para cá, é porque o evangelho, o remédio, não fez efeito em você. Se você não consegue ter essa loucura por Deus, se você não consegue ter essa paixão por Deus, se você não consegue ouvir a voz de Deus no determinado vida do seu cotidiano, ei, você precisa tomar o remédio de novo. E se brincar, você tem que tomar na veia. Porque é impossível enxergar uma pessoa convertida indiferente a Deus, indiferente às palavras de Deus, indiferente às ordens de Deus, indiferente ao que Deus está fazendo nesse dia, indiferente ao que o Senhor está realizando. Esse é o vinho novo, olhe para cá, esse é o evangelho, é o vinho novo dado por Deus para a humanidade. Mas que tipo de odre nós estamos sendo? Quando nós olhamos para o texto, nós vamos ver que os discípulos de João se juntaram aos fariseus. Olhe para cá, e nós? É muito fácil nós olharmos da boca para fora e dizermos assim, fariseu, mas olhe, cuidado, você pode estar sendo fariseu. Porque uma das características do fariseu é falar e não fazer. Outra característica do fariseu é amar superficialmente. Outra característica do fariseu é colocar um peso nos outros e não carregar esse peso. E quando nós olhamos para a ordem religiosa vigente, nós vamos ver muitos fariseus andando por aí. Nós vamos ver muito odre velho andando por aí. Porque o odre velho, olhe para cá, ele quer segurar o evangelho para que ele não se expanda. O evangelho é do jeito que eu quero. E aí querem explicar Deus. E eu reforço o que o louvor fala. Às vezes você não explica Deus. Deus poderia usar várias pessoas. Deus poderia se personificar em um anjo. Deus poderia falar ao coração do profeta. Mas Deus resolveu usar uma jumenta. Deus poderia chamar um homem que tem inúmeros filhos, que já tinha tribos, e poderia pegar esse homem e fazer dele uma grande nação, mas Deus pega um homem idoso, com uma mulher idosa, com uma mulher estéril, chama esse homem e diz, de você eu farei uma grande nação. Ei, olhe para cá, não tente limitar a ação de Deus. Não tente explicar os caminhos de Deus. Não tente entender muitas vezes os processos de Deus. Apenas viva o processo e entenda que Ele continua reinando. E nós temos que ser um odre expansivo. Entender a verdade do Evangelho e entender o que nós estamos vivendo. Diga amém em nome de Jesus. Mas o odre velho ele não consegue. Ele rasga. O odre velho ele não se expande. Ele rasga. Porque ele prefere quebrar a mudar. Já imaginou, irmão? Amém, irmão? Ele prefere quebrar a mudar. Já você conhece gente assim? A gente chama de crente Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Gabriela. Vocês sabem da música, pode parar com esse negócio, você não sabe, que eu sei que vocês sabem. Vocês assistiam novela antigamente? Antigamente, vocês assistiam novela? Antigamente! Posso ver um amém? Amém, né? O odre velho, ele é rígido. O odre velho, ele é incapaz de se expandir. O odre velho, ele é incapaz de ceder. Ele não muda. Ele não entende. Ele é incapaz de mudar. Ele é incapaz de entender que as coisas às vezes não são do jeito que ele quer. Porque a igreja tem que ser do jeito que ele quer. O irmão tem que se comportar do jeito que ele quer. Se o irmão não se comporta do jeito que o odre velho quer, aquele não é crente. Nunca foi crente. Conheço de longe. Ei, tem um faro. Conheço não crente de longe. Aquele ali nunca foi crente. O odre velho é assim.
inflexível, incapaz de ceder, incapaz de se flexibilizar. Abra sua Bíblia junto comigo no Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Quem está comigo diz amém. Você me dá mais alguns minutinhos? Você me dá? Amém. Pai, vocês estão muito crentes, graças a Deus. Glória a Deus. Marcos capítulo 4, verso 1. Aleluia. Com nossos irmãos da mídia ficou mais fácil para os irmãos agora, hein? Abra aí, a irmã já abre lá, ó. Jesus começou a ensinar outra vez à beira-mar, e uma numerosa multidão se reuniu em volta dele. De modo que ele entrou num barco, onde se assentou, e afastou-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar, na praia. Assim ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e durante o seu ensino ele dizia: escutem, eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, preste bastante atenção, uma parte caiu à beira do caminho. Pare um pouco, marque aí com o dedo o lugar, à beira do caminho. Essa semente sequer germinou. São aqueles a quem a palavra é lançada, e eles escutam, mas ignoram. Esse é o tipo de terreno. Vieram as aves e comeram, ou seja, ele nem se converteu. Verso 5. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. Preste atenção aqui. O texto fala que a semente não caiu em cima da rocha. A semente caiu numa pequena camada de areia que fica sobre a rocha. Não é sobre a rocha literalmente, uma pequena camada de areia, a semente caiu ali e ela germinou. Aqui o texto diz que ela germinou, onde a terra era pouca, e logo o que? Nasceu. Quem está me entendendo diz amém. Aqui é aquele que ouve a palavra e se converte. Ouve a palavra e a semente germina, visto não ser profunda a terra, ou seja, se converteu sobre uma pequena camada de areia, mas embaixo é o que? Pedra. Então o que é que acontece? A semente cai ali, ela começa a germinar ali, as raízes começam a procurar espaço para criar a base, para se sustentar, mas olhe para cá, bate na pedra. No que bate na pedra, a raiz não vai mais. E a raiz, ao invés de crescer para baixo, cresce para o lado. O texto, Marcos continua dizendo: veio o sol, veio o calor, ela logo morreu, porque a sua semente não tinha profundidade. São exatamente as pessoas que, conforme se convertem, não permite que as raízes ganhem profundidade. O coração duro impede que o processo continue em suas vidas. E o coração duro impede que a raiz desça. As raízes vão para o lado, ou seja, ele começa, se você olha para o texto, ele germina. Então quando você olha, aquela planta, ela está subindo, ela está crescendo, ela está indo alto. Só que ela não tem raiz para se sustentar. Dos olhos de fora, olhando por fora, você olha, está bem. Mas quando você olha para as raízes, não tem profundidade, porque bateu em algo duro. Ei, olhe para cá, bateu no coração duro. Quando o evangelho bate no coração duro, ele não consegue mais se expandir para baixo. Ele não consegue criar raízes, ele não consegue se aprofundar, e essa pessoa faz com que suas raízes andem para o lado, ou seja, ele começa a se adaptar ao sistema religioso da igreja, ele começa a abraçar o sistema religioso da igreja, ele está no jejum, ele está em todas as coisas, mas ele não está porque a raiz vai descer, ele está porque quer aparecer, ele não lidera porque quer servir a Deus, ele lidera porque quer comandar, ele lidera porque quer aparecer, ele quer ser estrela, ele quer holofote, ele quer reconhecimento, ele quer tapinha nas costas. Você conhece pessoas assim? Você conhece pessoas assim? A semente não desceu, aliás, a raiz não desceu, está batendo no coração duro, não vai ter profundidade, na primeira dificuldade vai cair.
Nós temos um tanto número de pessoas que se converteram e se afastaram. Ei, é preciso quebrar a capa de pedra para que a raiz entre no seu coração, para que a raiz ganhe espaço no seu coração. Ei, não é do jeito que você quer, é do jeito que Deus quer. Deus não tem prazer na sua perdição, Deus não tem prazer em nada que aconteça ruim com você. Deus quer transformar a sua vida. Olhe para cá, mas a raiz precisa de espaço para crescer. A raiz precisa sair do coração duro e ocupar um espaço maior. Você está me entendendo? Diga amém. Faça uma avaliação hoje de onde está o seu coração. Faça uma avaliação hoje, que tipo de odre você tem sido. Que palavras têm saído da sua boca em grande volume? São palavras de bênção? São palavras de conselho? O que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz: os mais velhos ensinem os mais novos, os mais velhos abracem os mais novos. Se tem um menino dando trabalho na igreja e você viu, não critique, não jogue pedra, não lance ele para o diabo, bota ele debaixo do seu ombro, traz uma palavra a ele, diz: meu filho, não é dessa maneira, eu já tive a sua idade, eu sei como é, vamos por aqui, deixa eu te mostrar o caminho. Você não é meu filho, mas é bênção na minha igreja. Mas às vezes a gente tem sido um odre velho, um odre enrijecido, que quando vê qualquer coisa já quer jogar pedra, já quer jogar fora da igreja, já quer julgar, já quer matar. E às vezes palavras proferidas matam mais do que armas utilizadas. Olhe para cá, deixa Deus flexibilizar o teu coração, deixa Deus tirar a pedra do teu coração, porque Ele quer invadir com raízes do Evangelho. Aleluia. Porque a forma de receber o Evangelho, eu estou encerrando, determina o resultado da sua serventia para Deus. Pode ser duro o que eu vou dizer agora, mas alguns crentes já não servem mais para Deus. Alguns crentes já não servem mais para Deus. E eu vou te explicar por quê. Jesus diz que a função do odre, olhe para cá, é armazenar o vinho. Sim ou não? Se o odre rasga e o vinho se esvai, o texto aqui diz: se perde o vinho e se perde o odre. Ora, se o odre se perde, ele serve para quê? Pode parecer duro o que eu vou dizer para você agora, mas para que serve uma figueira sem fruto? Para que serve um sal que não dá sabor? Para que serve um servo que não serve? Um servo que não serve, não serve. Ei, gostou, irmão? Você já tem a sua frase do Instagram essa semana. Um servo que não serve, não serve. Posso vir um amém? Simão, estou com fome, eu vou acelerar. De noite é o sono, de dia é a fome. Que luta do pastor para pregar. Irmãos, levem suas esposas para almoçar fora. Todo domingo, hein, irmão? Nessa crise, hein, Roberto? Tá pesado, hein? Só se botar a mesa na área de serviço lá atrás, né? Na varandinha lá atrás. Tá vendo, irmão? Pega uma churrasqueira daquela de brasa, porque o gás está caro. E faça... Tem 3 tipos de churrasqueira, né, irmão? Tem a gás, só a graça. Botijão quase R$100 ou R$100 em alguns lugares. Tem a eletricidade, só a graça também. Energia, os olhos da cara. A gente está desligando até... A gente chega na casa do irmão, está tudo apagado. A gente acha que o irmão não está em casa, mas ele está economizando. A minha geração cresceu ouvindo uma frase da mãe e do pai, Tony. Eu acho que você ouviu muito. Desliga a televisão para não gastar energia. E tem a energia, e tem a churrasqueira na brasa. Essa é a mais fácil, que você pode quebrar lá a sua mesa, seu tamborete, fazer uma fogueirinha e fazer um churrasco na sua casa. Aí vem outro problema: churrasco de quê? Vamos lá, irmão, desculpe, só para passar a sua fome. Ora, se o odre se rasga, ele perde sua função. Eu estive em alguns lugares agora. E esses lugares que eu estive, fiz questão de visitar vários
várias igrejas. Não sei se os irmãos notaram, mas eu passei uma semana fora. Estive em muitos lugares, inúmeros lugares. Eu fiz questão, mesmo que fosse cansativo, de estar nessas igrejas, porque eu queria ver essas igrejas, porque eram igrejas que estavam se desenvolvendo, crescendo. Daqui a pouco os irmãos terão notícia da maior igreja no Brasil, da nossa denominação, lá no interior de São Paulo. A igreja que não sai na mídia, é uma igreja que não faz muito barulho, mas é uma igreja que está fazendo um trabalho poderosíssimo. E eu comecei a visitar essas igrejas, tive várias delas, olhe para cá, todas elas bem diferentes umas das outras no sentido das pessoas. Talvez você chegasse, como eu, há alguns anos atrás, chegasse nessas igrejas e dissesse assim, essa igreja aqui não é de Deus não. Mas quando você senta e começa a cultuar Deus junto com o povo, a graça de Deus é tão grande, que numa delas eu disse assim, olha, está tão bom que eu não queria nem pregar. O culto está tão gostoso que eu não queria nem pregar. Porque a graça de Deus foi tão poderosa naquele lugar. Aleluia, que só de lembrar, o gozo do Senhor inunda o meu coração. Traficantes, viciados, em todos esses lugares, estão se rendendo ao Senhor. Estão se prostrando aos pés de Cristo. Olhe para cá, está vindo um grande avivamento sobre a nossa igreja. O que eu estou vendo no nosso campo, eu pude contemplar em várias das nossas igrejas, em lugares diferentes, com pessoas diferentes, com pastores diferentes, mas a ação é a mesma. Se tirarmos as dificuldades e os obstáculos que nós colocamos, Deus fará maravilhas no meio de nós. Deus fará proezas no meio de nós. Você entende assim? Diga amém. Porque ainda nós somos úteis para Deus. Não somos um odre velho enrijecido. Não somos um odre velho inflexível. Porque a ação de Deus não depende do que eu acho ou do que eu quero. A ação de Deus vai agir de um jeito na vida do Tony, vai agir de um jeito na vida do Fábio, vai agir do jeito na vida do Carlos. Cada um de nós, quando o remédio é aplicado em nós, vai ter uma reação diferente. Mas uma coisa é comum em todos nós: a paixão por Deus e pelas coisas de Deus, intensamente em nossa vida. Aleluia. Irmão, não olhe para o lado, não olhe para os obstáculos, não olhe para as dificuldades. O diabo vai fazer de tudo para entristecer você, para enfraquecer você, para tirar você do foco que ele determinou. Irmão, não se torne um odre velho e sem perspectiva, porque o vinho que está no seu coração é precioso demais para ser desperdiçado. Aleluia. A igreja não deve ser um lugar de julgamento, mas de acolhimento. Acolhimento. Quando nós descobrimos isso, nós vamos entender que o nosso combate não está aqui dentro, o nosso combate está lá fora. O mundo combate contra nós e juntos nós nos amamos, nos protegemos e nos acolhemos. Eu quero convidar o grupo de louvor para cantar a música que eles iam cantar. Cortei os bichinhos. Nós vamos orar encerrando. É porque tem, né, irmão? Tem horário, né? Fique de pé aí onde você está. Eu quero orar por você para que você diga ao Senhor. Você vai dizer ao Senhor nessa manhã: Senhor, não sou um odre velho. Não importa a idade que você tenha. Diga isso ao Senhor com a mão no coração: Senhor, eu não sou um odre velho. Eu não sou um odre velho. Eu não quero ficar preso ao que fulano diz, ao que cicrano diz. Eu só quero fluir no Evangelho. Eu só quero viver o que o Evangelho tem para mim. E assim como o profeta, eu quero que o Senhor me levante nessas águas, aleluia, e me conduza segundo a tua vontade e o teu querer. Diga isso a Ele. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Senhor, eu não quero julgar. A partir de hoje, o meu martelo está aposentado. A partir de hoje, Senhor, minha toga de juiz e o meu martelo estão aposentados.
A partir de hoje, Senhor, nenhuma palavra de julgamento vai sair da minha boca. A partir de hoje, Senhor, só sairá palavras da minha boca de edificação. Se eu vi um irmão precisando de mim, eu vou ajudar. Se eu vi alguém caindo, eu vou levantar. Se alguém tropeçar no meio do caminho, eu serei aquele que vai oferecer o seu ombro para que ele permaneça de pé. Mesmo que os seus joelhos estejam difíceis de se aguentar, eu vou estar ao lado de pessoas que precisam. Eu vou estar ao lado de pessoas que precisam da minha ajuda. Pai, eu oro diante do Senhor nesse momento. Pai, eu sei, diante de tantos desafios deste mundo, o Senhor continua operando em nós. Pai, nós não somos odres velhos, inflexíveis, que preferem ver a morte do pecador do que a sua conversão. Pai, nós não queremos julgar. Pai, nós não queremos jogar ninguém fora da tua casa. Pai, nós queremos apenas que o Senhor nos utilize como instrumento seu, para que através da minha conversão, para que através das minhas experiências, para que através do meu testemunho, outras vidas sejam fortalecidas. E eu peço agora, Senhor, que o teu Espírito venha falar ao coração dos meus irmãos, para que eles se reconheçam que muitas vezes cometeram julgamentos excessivos, para que muitas vezes nós falamos coisas que não deveríamos. Muitas vezes nós acusamos, muitas vezes nós julgamos. E quantas vezes palavras duras saíram da nossa boca. Ao invés de atrair ao Senhor, muitas vezes através disso nós afastamos. Mas nós queremos criar um ambiente neste lugar, um ambiente de um acolhimento tão tremendo e tão especial, que aquele que entrar pelas portas desta igreja, seja impossível que ele saia daqui da mesma maneira. Senhor, que a nossa força junta crie, Senhor, um ambiente de calor, de acolhimento, para que nossos filhos queiram ficar na igreja, para que as pessoas que nós amamos queiram ficar na igreja, para que todos que entrem por essas portas se apaixonem pelo Senhor de uma maneira tão grande, que eles não se afastem nunca da tua presença, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós e queremos transmitir isso a todas as outras pessoas. Enquanto você louva, você ora e faz a sua entrega nesse momento. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Oh, aleluia, aleluias. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Adore, irmão, adore, pode adorar. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho.